Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Graças a Deus que Ele nos deu mais uma oportunidade, mais um dia para estar na sua casa, para louvar e glorificar o seu santo nome. Irmãos, sem perca de tempo que o relógio, a hora voa, eu quero estar compartilhando com os irmãos desse texto que foi lido juntamente com a igreja, do Salmo de número 91. E por que, Rodrigo, o Salmo de número 91? Eu não sei se algum dos irmãos lembra, mas acredito que vão lembrar, que numa das últimas ministrações que assim foi concedida para a gente estar falando um pouquinho mais de Deus aqui, a gente falou de dois convites que Jesus estava fazendo em um exato momento. Lá em Mateus capítulo 11, versículo 28, onde dizia: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. E tomai e aprendei de mim, tomai o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O interessante, irmãos, que naquela ocasião, quando eu ministrava, assim o Espírito Santo falava conosco, e eu sempre tenho comigo que quando eu vou ministrar, no domingo ali, depois da gente ter almoçado, enfim, eu sento na frente do computador e vou olhar ali, corrigir alguns erros ortográficos, enfim. E no final ali, o Espírito Santo me fez lembrar sobre esse versículo. E todos nós entendemos muito bem que aqueles dois convites que Jesus fez naquele momento, sobre alívio e descanso, para mim foi algo que impactou a minha vida. Porque até então, para mim, era um versículo muito conhecido, mas eu ainda não tinha parado, o Espírito Santo eu não tinha parado para compreender, para estudar, para meditar naquele versículo, mas o Espírito Santo me fez ir até aquele versículo e estudar, e assim a gente o fez. Só que, quando eu estava terminando de corrigir a mensagem, enfim, o Espírito Santo me fez ir neste versículo que a gente leu ali, do Salmo 91, do Salmo de número 91 e verso 1, que dizia: aquele que habita no esconderijo, que diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Isso mexeu demais comigo. Eu creio que os irmãos lêem que o fechamento daquela mensagem naquele dia foi nesse versículo. Só que alguns dias depois, o Espírito Santo começou a me incomodar a ler, a estudar e me aprofundar nisso aí. E eu comecei a me aprofundar, a estudar. E, irmãos, pensa em um livro, em um versículo que é rico em informação para nossas vidas. Pensa nesses 16 versos do Salmo de número 91, o quanto é rico. Alguns irmãos já me ouviram falar, ouviram falar desse versículo, desse capítulo. Salmos, a maioria de salmos são versos, canções, enfim. E para alguns estudiosos a gente tem o salmo como números e não capítulo.
versos e não versículos. Mas o Salmo 91, estudando ele, alguns estudiosos falam que esse salmo ou é uma oração ou é uma profecia, por causa do conteúdo que ele apresenta. E a gente entende, irmãos, que o Salmo de número 91, ou capítulo de 91, é um salmo de proteção e não de livramento. São versos de proteção e não de livramento. Mas, Rodrigo, olha o conteúdo disso aí. Aquele que habita no esconderijo, à sombra do Onipotente descansará. Direi ao Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e assim vai. Como não é livramento? Não é. Ele é proteção. Ele é proteção. Mas, Rodrigo, então por que eu particularmente já vi muitas pessoas pegando esse salmo, pegando a Bíblia, abrindo-a e deixando ali naquele salmo com condição de estar protegendo a sua casa, livrando a sua casa? Irmãos, é porque de fato não compreenderam o propósito deste salmo. Primeiro, ele vai dizer assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. O escritor a estes salmos, ele começa com uma palavra indefinida, aquele. Na língua portuguesa, essa palavra aquele, ela tem um sentido, ela é um pronome demonstrativo indefinido. Não tem definição do que, de quem e para quem. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Rodrigo, e o que é esconderijo? Quem é ou o que é esconderijo do Altíssimo? A gente vai entender que o esconderijo do Altíssimo não é nada mais, nada menos do que o próprio Deus, em toda a sua soberania, com todo o seu poder. Ele é o esconderijo, a sua presença, a sua morada, aonde Ele está, é Ele o esconderijo, é Ele o Altíssimo. Mas, Rodrigo, tu tem alguma referência? Tenho, sim. Colossenses capítulo 3, versículo 3, diz assim: porque já estáis mortos, isso é Paulo falando, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Porque já estáis mortos, e vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Rodrigo, então, já que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, quem é aquele? A quem essa palavra está sendo direcionada? Para quem essa palavra está sendo direcionada? Não sei. Eu só sei que tem alguns versículos na Bíblia que nos direciona, que direciona esta palavra para mim e para todos que aqui estão. Para todos que querem entrar, que querem fazer parte, que querem habitar nesse esconderijo. Aí a gente vai para a Bíblia fala:
de um versículo muito conhecido de nós. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou todo mundo de uma maneira tal que deu seu Filho unigênito. Salmos de número 128, versículo 1, diz assim: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda em seus caminhos. Mateus capítulo 24, versículo 13, vai dizer: mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Salmos de número 24, verso 1, do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Esse pronome indefinido, é todo ser que habitar no esconderijo de Deus. É todo servo de Deus. São todos os filhos de Deus. São todos aqueles que confessaram ao Senhor como o único e suficiente Salvador. Essa pessoa é aquela palavrinha ali, aquele que habitará, que habitará no esconderijo do Altíssimo, no esconderijo de Deus. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, você vai entender e vai entender aonde eu quero chegar. Ele continua dizendo assim, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. E esconderijo, ou abrigo, como a NVI fala, ele dá o sinônimo dá o sentido de lugar, de abrigar, de morar, de se esconder, de se proteger, de ser amparado. O esconderijo. Esse é o sentido da palavra abrigo ou esconderijo. É aquele que é protegido, é aquele que é amparado pelo próprio Altíssimo, pelo próprio Deus. E Rodrigo, esse esconderijo seria a igreja? Não. Não seria a igreja. Esse esconderijo seria o quê? O reino de Deus. Ou seja, o próprio Deus. Esse seria o esconderijo daqueles que neles estão. Eu e você, como essa pessoa que era indefinida, mas a partir do momento que se permitiu ser cuidado, ser protegido pelo Senhor, ser protegido pelo seu reino, deixou de ser indefinido e passou a ser uma pessoa com nome, com identidade, com personalidade, com caráter no reino de Deus. E esse versículo ele fala ali, aquele que habita. E, irmãos, pode até doer um pouquinho, mas habitar, o sentido dessa palavra habitar é permanecer, é construir morada, é fixar. E aqui vai uma palavra
de uma pessoa que não está desabafando, irmãos. Até porque a igreja tem resultados de reuniões que são entrados em acordos aqui nas reuniões administrativas por mês, que acontecem a cada mês. E um dos pontos que está na RR do resultado de reunião é não usar o púlpito como desabafo. E se eu fizesse isso, eu estaria dando um tiro no meu próprio pé. Mas habitar é permanecer no reino, é fixar no reino, é estar no reino. E aqui a gente entende que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo são para pessoas que ficam, que fazem a sua vontade, são pessoas ativas no reino, não são passantes, não são pessoas visitantes, não são pessoas que estão uma vez por mês a cada culto de ceia, não. É para quem permanece, é para quem habita, é para quem constrói morada. E o interessante é que quem habita, quem permanece, quem fica, são pessoas que querem a cada dia estar nesse esconderijo, porque entende que nesse esconderijo é um lugar de proteção, é um lugar aonde a pessoa será protegida, não livrada. A gente vai entender. E a sombra do Onipotente descansará. A sombra do Onipotente descansará. Aquele, eu e você, que se fez assim servo em habitar no esconderijo de Deus, essa pessoa, eu e você, descansa na sombra do Todo-Poderoso. E descansar, irmãos, na sombra, no esconderijo do Altíssimo, é você parar, respirar e entender que ali naquela sombra, nada vai lhe alcançar, porque você vai estar protegido, não vai estar sendo livrado, mas estará sendo protegido, porque sombra só acontece quando tem alguma coisa fixada, que está fazendo sombra, e você para, respira, se alimenta e continua a caminhada. O versículo 2, a gente vai versículo por versículo, e eu não vou ser cansativo aos irmãos, mas eu quero deixar isso muito claro aos nossos corações. O versículo 2, ele diz assim: direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Refúgio é traduzido como abrigo. Refúgio é local de descanso, local que traz paz. Refúgio é lugar de sossego, de tranquilidade. E fortaleza, o significado da palavra fortaleza vem de uma raiz hebraica, transmitida uma ideia de força, prevalecer, tornar-se firme.
Refúgio é um lugar onde você vai encontrar abrigo. E o versículo diz: direi ao Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio. Direi a quem? Ao Senhor, ao esconderijo do Altíssimo, eu vou dizer, Ele é o meu refúgio. Por que eu vou dizer? Porque eu estou no esconderijo. Eu sou aquele que era indefinido, mas a partir do momento que eu entrei no esconderijo, a partir do momento que eu fiz parte estou à disposição do reino, eu entendo que Ele pode ser o meu refúgio, o meu abrigo. Ele pode ser a minha fortaleza, a minha força, aonde eu entendo que eu posso me afirmar. Então, entendendo que Ele é um abrigo, e também em fortaleza Ele é a minha força, podemos entender que ao mesmo tempo que Deus é o nosso refúgio, ao ser suficiente e poderoso para nos preservar quando tudo ao nosso redor parecer ruim, Ele é também a nossa fortaleza e comunica em nós a sua força, nos tornando firme. Aleluia. Aleluia. Ele é quem nos dá abrigo e nos fortalece, dando a sua força, nos dando amparo. O pastor norte-americano Warren Wendell Williams, ele explica em um dos seus livros esse conceito de refúgio e fortaleza, dizendo que Deus não nos protege como abrigo a fim de nos mimar, a fim de passar a mão na nossa cabeça. Ele não nos protege com esse pensamento, com esse intuito. O propósito dele fazer isso conosco é nos fortalecer, para que nós possamos voltar com as nossas responsabilidades diárias. Ele comunica em nós o seu refúgio, Ele nos dá abrigo. Ele comunica em nós a sua força, Ele nos dá força. Ele nos coloca no seu esconderijo, no seu reino. Ele dá um nome a cada um de nós, mas não para que a gente venha ser mimado por Ele, não para que a gente venha ser consolado, bajulado por Ele. Aí a gente entende por que Ele faz isso. No verso 3, ele diz: porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Versículo 4, Ele te cobrirá com suas penas e sobre as suas asas você encontrará refúgio. Fidelidade dele será o seu escudo protetor. A sua verdade será o seu escudo e broquel. Irmãos, essa passagem, Ele te livrará do laço do passarinheiro, é algo tremendo, é algo muito impactante em nossas vidas, a partir do momento que a gente compreende isso. Eu creio que alguns dos irmãos já ouviram alguém ministrar sobre este salmo, mas ele falou fortemente comigo a partir do momento que eu passei a dar
a dar liberdade para que o Espírito Santo de Deus viesse falar comigo através deste salmo. E passarinheiro, irmãos, são pessoas, eu acredito que muitos devem conhecer, são pessoas, e aqui ele usa de uma figura de linguagem para interpretar a proteção, para mostrar a proteção dele em nossas vidas, em nosso favor. Aí ele usa uma figura de linguagem, o escritor usa uma figura de linguagem dizendo que ele nos livrará do laço do passarinheiro. E quem sabe o que é, entende o que é caçar passarinho, é uma caçada muito sutil, muito bem elaborada, muito bem arquitetada. Porque é o cara que caça, a pessoa que caça passarinho, e lá para a minha região tem muito isso. Eu sou do norte, irmão, lá de Manaus. Nascido em Manaus, criado boa parte no Pará e em parte em Roraima, ou seja, daquela região lá. E a gente entende muito bem essa situação. São pessoas que armam, faz uma gaiola ali, com um toque muito sutil, e coloca ali um outro pássaro cantador e comida. Duas estratégias extremamente, quase infalível para o passarinho que ali vai. Porque se ele não for pelo canto daquele que está ali cantando, ele vai pela comida que ali está. E quando entra, ali é preso. Só que o escritor a este salmo, ele fala que ele vai nos livrar. Algo que vai acontecer, ele está dizendo que é algo que vai acontecer, mas ao mesmo tempo ele está dizendo que ele vai nos livrar, porque ele te livrará. É algo que vai acontecer, mas antes de acontecer, ele vai te livrar. Ele vai nos livrar. E o versículo 4 é lindo. É interessante que 2 Reis, capítulo 6, versículo 8 até o versículo 23, conta-se uma história do rei da Síria, que estava em guerra contra Israel. E ali aquele rei da Síria, ele armava uma cilada para atacar Israel. Só que lá em Israel tinha um profeta. E esse profeta chegava e falava assim, vocês não vão por aqui, porque o rei da Síria, ele está armando assim, assim, assado, para pegar vocês. Isso aconteceu em situações que o rei da Síria chegou e falou assim, mas quem reuniu os homens que ali estavam, mas quem é de vocês aqui que está dando informações ao povo de Israel? Porque a gente arma a cilada assim, arma a arapuca assim, a gaiola assim, e eles têm que passar por aqui, mas algo move eles a passar por outro lado. E um dos que ali estava disse, meu rei, lá tem um profeta que fala, que revela, que mostra por onde o povo deve passar. E é assim que ele vai fazer nas nossas vidas. Quando a gente pensar em ir por um lugar, o próprio Espírito Santo vai falar comigo e contigo, nos protegendo. Toma cuidado, porque lá na frente tem isso, isso e aquilo. Não vai por aí. Eu te aconselho a ir por aqui. Versículo 4, ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiará. Aqui ele usa também de uma outra figura de linguagem, e a gente tem uma observação que o próprio Jesus, em Mateus capítulo 23, versículo 37,
ele fala da seguinte forma: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas, e apedreja os que te são enviados. Quantas vezes quis eu te ajudar, te ajudar os teus filhos, ajuntar-te os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das suas asas, e você não quis. Mas o salmista, ele diz: Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiará, te protegerá. Que nós, nesta noite, possamos estar com esse propósito em nossos corações, a cada dia mais, a confiar e esperar no Senhor, porque Ele sabe o momento certo de nos proteger, de nos tirar da rota, de nos guiar por caminhos que não fará dano a nós, a nossa família. E ali ele continua dizendo, no versículo 4, a sua verdade será o seu escudo e broquel. E eu fui estudar isso. É lindo. Porque escudo é uma arma defensiva. Todos nós aqui conhecemos que a polícia, a tropa de choque, que usa uma proteção grande assim, aonde muitas das vezes quer fazer uma barreira, usa-se um negócio daquele, pois é, aquilo lá é um escudo, é um tipo de escudo. E broquel também é um tipo de escudo. Só que ele é um escudo que muitas das vezes, que o soldado, quando está na guerra, ele segura pela mão ou no antebraço e deixa aquilo em proteção. Da mesma forma, ele pode, com esse escudo, o broquel, ele consegue se proteger, mas também consegue ter alguma outra coisa na sua outra mão. Aqui a gente entende, porque broquel é uma espécie de escudo pequeno, que era responsável pela proteção contra golpes do inimigo, sendo uma peça guardada por mãos, ou no encaixe do antebraço, devido ao seu pequeno tamanho, e é ágil de se lidar. E aqui a gente entende que broquel é algo para se defender, mas também para atacar. O escudo, aquele que a tropa de choque usa, é algo que somente se defende. Mas o broquel é algo que também se defende, mas também podemos atacar, porque temos uma outra mão disponível para usar de uma espada, para usar de algo que possa também servir de defesa ou de ataque. E nós vamos entender. Porque, versículo 1, ele disse que ele vai nos esconder debaixo do seu esconderijo, ele vai nos esconder no seu esconderijo. O versículo 2, ele vai ser o nosso abrigo no esconderijo, mas também vai ser a nossa força. No versículo 3, ele vai ser aquele que vai estar nos livrando, nos protegendo. Porque a gente vai entender, ele vai mostrar o que está acontecendo, porque ele diz, ele te livrará, ou seja, ele é algo que vai acontecer, mas ele vai nos livrar. E no versículo 4, ele coloca no esconderijo, ele nos dá abrigo, ele nos dá fortaleza, ele nos protege, mas assim como o pastor norte-americano falou, nada disso é para simplesmente nos mimar,
Mas aqui ele começa a direcionar aquilo que devemos fazer. Ele nos dá escudo e broquel. Ele nos dá condições para se defendermos, mas também nos dá condições para atacarmos. É interessante que tem uma passagem que Jesus vai conversar com os discípulos, depois de Jesus mandar os discípulos ir e fazer, e expulsar demônios, e falar em seu nome, e logo em seguida, quando aqueles discípulos voltam, eles vão relatar algo sobre o que aconteceu durante a sua viagem para Jesus, só que Jesus direciona eles a uma cidade, em Cesareia de Filipe. E essa cidade era uma cidade que fazia divisa com a Síria. Ou seja, todos os deuses pagãos faziam parte da cultura daquela cidade. E naquela cidade é onde Jesus direciona os discípulos juntamente com eles para ali estar. E ele disse: agora sim, vocês me contam do que foi que aconteceu. Aí fala: o que falaram de mim? João, Tiago. Tu é o profeta, enfim, tu é isso, tu é aquilo. E Jesus pega e Pedro fala assim, e Jesus fala para Pedro: Pedro, e tu? Diz: Senhor, por onde eu passei, eu falei que tu é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Tu és o Filho de Deus. E ali Jesus fala: Pedro, não foi carne nem sangue que te revelou, mas foi o próprio Deus. Aí Jesus, e naquela cultura, irmãos, naquela cidade tinha 2 templos, que ali tinha 2 deuses muito fortes, que se adoravam ali. E um daqueles templos, aonde geograficamente sendo estudado, era próximo onde Jesus ali ficou com os discípulos e começaram a conversar. Um daqueles templos era onde tinha essas adorações a esses deuses. E o templo, a caverna que ali estavam, tinha era tida como um Deus muito feio, que ali eles adoravam. Era direcionada, era o que ali eles sempre levavam em adoração, eram bodes, para ali sacrificar aquele Deus e ali o adorar. E o nome que estava ali sobre o templo era a Porta do Inferno. Os judeus entenderam, dentro da sua cultura, e ali, dentro desse entendimento, compreenderam que ali era a porta do inferno. E é por isso que Jesus, ali conversando com os discípulos, e logo depois daquilo que Pedro falou, há estudiosos que falam que ele vira para aquele templo, que era direcionada à adoração ao diabo, e ali ele fala: Tu és Pedro, e sob esta pedra, e ele estava se direcionando ou a ele, ou aquele que revelou a Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. E quando a gente olha para esse sentido da palavra, as portas do inferno, dentro desse entendimento que porta é um sinal de defesa e não de ataque. Porta é para se defender. A gente tem porta na nossa casa para que o ladrão não entre, enfim. Ou seja, é defesa e não ataque. E Jesus fala ali: eu edificarei a minha igreja. Eu edificarei a minha igreja,
e as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja de Cristo. Ou seja, não é o diabo que vai até a igreja querer fazer alguma coisa, não. É a igreja de Cristo, é o reino de Deus que vai até o inferno, e as portas que lá estão não prevalecerão contra a igreja de Cristo. Ah, Rodrigo, você então quer dizer que você está dizendo que a gente vai ao inferno? Não. É onde o reino dele quer se manifestar. É aonde ele quer dominar. É aonde ele quer prevalecer. A igreja do Senhor, com o escudo e broquel dentro do seu esconderijo, sendo fortalecido pela sua palavra. Ele vai até essa porta, até onde ali está sendo dominado pelo inferno. E através da palavra de Deus, através do poder de Deus, tudo isso que está de antemão vai ser desfeito. Porque as portas do inferno, o reino das trevas, não vão prevalecer contra a igreja de Cristo. Mas para isso, nós temos que ter instrumento de ataque. E qual é o instrumento de ataque? A palavra de Deus. A palavra de Deus. Correndo que eu tenho menos que 10 minutos. Versículo 9. O interessante, irmãos, que ele fala que ele vai depois do versículo 3, versículo 4, ele fala assim, não temerá o pavor da noite, ou seja, não temerá, é algo que vai acontecer, mas se eu estou com os utensílios da palavra, se eu estou escondido em Cristo, se eu estou escondido em Deus, fortificado pela sua palavra, guardado no seu esconderijo, não vai temer, não temerá o medo da noite, nem a seta que soa de dia. Aí ele continua dizendo, nem a peste que anda na escuridão, nem a mortandade que assola ao meio-dia. Aí eu particularmente já ouvi muitos dizer assim, que aqueles que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, são as pessoas, e não é. Não são as pessoas. São aquilo que pode nos atingir. Não é meu irmão que vai cair ao meu lado. Não é a criatura que Deus morreu para ele, que vai cair do meu lado, e o versículo seguinte vai dizer que eu vou estar vendo ele caído do meu lado, e simplesmente vou passar. Não é o ser humano, não é o meu irmão que eu posso estender a mão, não é. São as ciladas do inimigo contra a minha vida. Mas a partir do momento que eu tenho escudo, eu tenho broquel, eu tenho instrumento de defesa, eu tenho instrumento de ataque, as flechas, as ciladas que o inimigo fizer contra a minha e contra a sua vida, não nos atingirá. Por isso que fala que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não vai ser atingido, para ficar bem claro. Versículo 8. Se simplesmente, aquilo que eu falei, você simplesmente olhará e verá o castigo do ímpio. Versículo 9. Se você fizer do Altíssimo o seu refúgio, aí ele continua, se eu fizer dele o meu refúgio, o meu abrigo, a minha fortaleza, ele vai continuar dizendo, nem o mal te atingirá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Aí o interessante é que não só basta ele ser o nosso esconderijo, a gente adentrar dentro do seu reino e ser protegido por ele, ser guiado por ele, ter o abrigo dele, ter a proteção dele, ser fortalecido por ele. Ele nos dá instrumento para isso. O que ele vai dizer no versículo 11? Porque aos seus anjos ele dará ordem ao teu respeito, para que te proteja em todos os seus caminhos. Não é um salmo de livramento, porque as coisas que estão aqui
tendenciosamente tende a acontecer nas nossas vidas. Até porque se a gente entrar nesse reino, a gente não pode ficar parado. A gente tem que ser uma pessoa ativa no reino de Deus. E se a gente é uma pessoa ativa no reino de Deus, o inimigo das nossas vidas, o inimigo das nossas almas, ele vai fazer de alguma coisa, vai articular de alguma maneira para tentar nos parar. Mas a sua palavra, que é verdade, que é escudo, que é broquel, não nos atingirá. Aquilo que ele lançar contra a sua vida, contra a minha vida, o escudo de Deus, o broquel de Deus, nos guardará, nos protegerá. Versículo 12, com as suas mãos, isso ele dizendo, os anjos, com as suas mãos, ele o segurarão, para que não tropece em pedra alguma. Você pisará o leão, a cobra, pisoteará o leão forte, a serpente. Versículo 14. Porque ele me ama. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, para todo aquele que nele permanecer, para todo aquele que nele encontrar refúgio, para todo aquele que nele encontrar fortaleza, para todo aquele que nele crê. A esse o Senhor dará vida eterna. Que bênção que esse salmo, e aqui eu termino. Versículo 16, eu não poderia deixar de ler o versículo 16. Versículo 15, ele clamará a mim, e eu lhe darei resposta, e na adversidade estarei com ele, vou livrá-lo e cobrir de honra. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Versículo 16, vida longa lhe darei, e lhe mostrarei a minha salvação. Vida longa lhe darei, ou seja, a gente vai passar por isso sim. Por tudo isso aqui que tem acontecido, a gente tem tendenciosamente a acontecer. Mas, se eu estiver no esconderijo do Altíssimo, eu vou descansar na sombra, vou encontrar refúgio, fortaleza para nossas vidas. Vou ser capacitado pela sua palavra. E o Espírito Santo de Deus, que mora dentro de nós, ele nos livrará de tudo, ele nos protegerá. Ele nos protegerá de tudo isso que irá acontecer comigo, com a nossa família. Ele nos protegerá. E no final ele deixa uma promessa para nós. Far-lo-ei com longura de vida, e lhe mostrarei a minha salvação. Ei, a situação pode até não estar fácil neste momento para nós, para o Brasil, para o mundo. Mas eu quero que você entenda que se você estiver no esconderijo de Deus, se você estiver no esconderijo de Deus, se você estiver no esconderijo de Deus, vida longa Ele vai nos dar, e ainda vai mostrar a sua salvação. Amém, irmãos? Que Deus abençoe, que Deus abençoe, que Deus abençoe. Fique com essa palavra em nome de Jesus.